No Salmo 103, no versículo de número 8, eu quero considerar algumas coisas aqui desse salmo nesta noite, graças a Deus. Diz assim, Salmo 103, verso 8: O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Amém, irmão? Amém. Graças a Deus. Tem alguém que está chorando? Faz uma pergunta assim para o teu vizinho, está chorando por quê? Pergunta para ele. Depois nós vamos cantar essa música, né? Está chorando por quê? Sente-se um pouquinho só. Graças a Deus. Graças a Deus. Amados, nós temos o privilégio de conhecer a palavra de Deus, e a palavra de Deus aponta para Jesus. Toda a Bíblia, ela converge na pessoa do Cristo, demonstrando que Ele é o Filho de Deus e o Salvador. Quando Jesus, Ele nasceu, os anjos cantavam e foi declarado glória a Deus nas alturas, né? Foi ali louvado o nome do Senhor e alegria para todos os homens. Jesus tem uma canção, eu quero falar sobre alegria hoje. Tem uma canção que a gente cantava assim, que Jesus é o motivo da minha alegria, da nossa alegria. Dizia assim o coro: com Jesus no coração, a gente é feliz. Com Jesus no coração, tudo é muito bom. Aí dizia assim: Jesus é alegria, euforia. É isso mesmo, Priscila? A Priscila não está aqui. É isso mesmo, pessoal do louvor? A alegria, euforia, companhia, todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Só que a gente tem visto muitos cristãos, né, pessoas até tementes a Deus, entristecidas, magoadas, cabisbaixas, desanimadas. Muitas vezes a gente passa por situações de tristeza, mas a gente não pode morar aonde ela está. Talvez a gente precise visitar alguns lugares aonde a tristeza está. Eu assisti o Divertidamente com a minha filha, né, outro dia, com a minha esposa também, e é muito legal, né, a alegria. Nós precisamos ter, nós podemos ter alegria. A nossa vida é para ser uma vida cheia de alegria, porque nós temos a presença do Espírito de Deus na nossa vida. Nós somos um povo que vai morar no céu. O nosso nome está escrito no livro da vida, os nossos pecados foram perdoados, nós somos morada do Espírito Santo, Ele está sobre a minha vida, sobre a sua vida. Nós temos família, temos irmãos, temos pessoas que oram por nós, tem pessoas que nós oramos por elas. Nós temos um momento de louvor tão gostoso de cantar, de adorar a Deus. Nós temos resposta às nossas orações, nós temos motivo de sobra para a nossa alegria, que é Cristo Jesus. Amém, irmãos? Está ligado, irmão? Só que, como eu falei, às vezes a pessoa está chorando, e está chorando por quê? Primeiro, às vezes o cristão está chorando porque tem medo de Deus. Você já viu um crente com medo de Deus? É aquela pessoa que é crente, mas não consegue sorrir, porque acha que tudo que está vivendo, às vezes em problemas na sua vida, é porque Deus está bravo com ela, é porque Deus está com raiva, é porque Deus está querendo, está ferindo agora. E alguns outros crentes ainda falam: Jeová, é isso mesmo, está vendo? Está pagando agora pelos erros que fez. Tem pessoas que não têm sensibilidade, né, com relação ao próximo,
E muitas vezes esse próximo acaba ficando entristecido. É interessante que nós ouvimos sempre assim, né? Que Deus pesou a mão sobre fulano, Beltrano lá, ficou doente porque desobedeceu. Está passando por isso agora porque fez assim, faz assado. Aí quando surgem problemas na nossa vida, nós pensamos, Deus está pesando a mão, fulano ficou doente, está vendo lá? Olha só. Ou quando se diz assim para uma criança, né? Olha, papai do céu resolveu levar a mamãe para o céu e tal, a criança vai ficar revoltada com o papai do céu. Que papai do céu é esse? Que levou minha mãe, levou meu pai antes da hora, né? E aí muitas vezes a criança, ela cresce assim, imaginando que Deus é um pai violento, que Deus é um pai que está desempregado, sem dinheiro, com raiva, e está querendo destruir a vida dela. Mas nós vemos aqui no Salmo de número 103, no verso aqui, olha, de número 8 mesmo, que Deus é compassivo e misericordioso. Nós percebemos aqui, ele fala assim, que muito paciente, cheio de paciência e cheio de amor. Ele fala no verso 10 que Deus não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. O verso 3 diz assim: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. A palavra de Deus nos mostra aqui, meu querido, que embora existe o caminho apertado, difícil, é o que leva para a salvação, Jesus falou, mas o caminho largo é fácil e são muitos que vão por ele. E muitas vezes nós pensamos, nossa, então servir a Deus é algo muito difícil mesmo. Se eu for servir a Deus, eu vou sofrer, vai ser uma calamidade, vai ser uma tristeza a minha vida. Na verdade, Jesus, ele falou assim, que ele veio para nos dar vida, e vida com alegria, vida com abundância. Eu posso ouvir amém mais forte? Quero dizer para você que Deus está amando você tanto quanto amava um tempo atrás. Quero dizer que Deus está amando você independente das falhas que você cometeu ou está cometendo. É importante você saber que o nosso Deus é o Deus de toda graça. Quando o filho pródigo resolveu voltar para a casa do pai, o pai fez uma festa para ele. Portanto, o pai fez um momento ali de alegria, de celebração, porque o seu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O nosso Deus não é um Deus que você tem que ter medo, claro que tem que ter temor de Deus. É claro que é necessário obediência, é claro que é necessário nós entendemos que o nosso Deus é o Deus de toda graça, Ele é justiça também, mas nós precisamos também entender que Deus é um Pai que me abraça, que te abraça, que ama você, que fala assim: eu escrevi o seu nome na palma da minha mão, você é importante para a minha vida. Se você não fosse importante, você não existiria. Se você está aqui até agora, é porque eu te amei, eu te amo, eu te amarei. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é fiel, e a Bíblia diz aqui: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. Às vezes nós temos medo, até se a gente não ora, a gente fica com medo de Deus. Nossa, eu tenho que orar mais porque Deus deve estar bravo comigo, porque eu não orei. Então eu vou orar 2 horas, hoje, essa semana eu vou orar 2 horas por dia, para acalmar a ira de Deus. E Deus está bravo, Deus está nervoso comigo. Não, o Senhor não age dessa forma. É claro que Deus, Ele honra quando você se aproxima dEle e busca essa intimidade, mas não faça isso por medo do que Ele pode lhe fazer se você não orar, porque o maior privilégio da oração não é o que a gente fala, mas sim com quem a gente fala. Quando nós passamos a orar a Deus, estamos falando com o Pai, através do seu Filho, em nome de Jesus, nós estamos falando com o Criador do Universo. Como disse hoje na live, os cientistas dizem que o Universo, ele tem 93 bilhões de metros, anos-luz,
o universo é enorme, e quando a gente está falando com Deus, nós estamos falando com o Rei do universo, com aquele que tem todo o poder, aquele que é o eterno, o ancião de dias, aquele que é poderosíssimo. Você pode aplaudir ao Senhor nosso Deus? Inclusive, esse texto nos fala aqui que Deus, Ele conhece a nossa estrutura. Ele não nos trata, o versículo de número, tem um versículo aí que agora vou achar ele aqui, não marquei aqui no meu esboço, mas fala assim que Deus conhece a nossa estrutura, é verso 14, Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Então, se você deixar de orar um dia, Deus não vai ficar furioso com você, vai falar: o André está cansado, o André teve um dia mais difícil hoje, o André está com dores de cabeça. Eu entendo ele, eu sei que o André é pó, o André é carne, assim como você também é carne. Não estou dizendo para você ser displicente ou negligente, nós devemos ser diligentes, né, na nossa vida de oração, mas eu quero lembrar você também, que você não deve servir a Deus por medo dele, e nem por medo do inferno, mas porque Ele é um Pai maravilhoso, que nos adotou por causa de Jesus Cristo, seu Filho. Está ligado comigo, irmão? Então aí a pessoa fica triste, com medo de Deus, não consegue sorrir, está com medo de Deus, fica bravo com Ele, violento com Ele. É ruim viver assim. Outra coisa que às vezes traz tristeza e a pessoa fica chorando, por causa do sentimento de culpa. Tem muitas pessoas que ainda não se sentem perdoadas, elas acham que Deus não perdoou totalmente a sua alma. Então são pessoas que, quando passam por aflições, por provas, por algumas dificuldades, elas falam: é porque eu fiz tudo errado lá e Deus não me perdoou, eu não sei quanto tempo que eu vou sofrer por causa disso. Sabe, algumas consequências naturais, elas surgem das decisões que nós tomamos erradas mesmo. Na célula nessa semana, um dos irmãos falou ali que ele tinha o hábito da bebida, e quando ele bebia, ele perdia a noção, a sua sobriedade para tomar decisões, e por causa disso, então, ele acabou tomando decisões, fazendo coisas que ele não faria em sã consciência. Então, talvez uma pessoa que agiu dessa forma, hoje possa colher consequências daquela decisão. Esta é uma coisa. A outra coisa é ele ter certeza, ela ter certeza que o seu coração foi purificado, justificado, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Então você observa, meu querido, que a Bíblia diz em Isaías 43, 25, você consegue pôr para mim, filha? Isaías 43, 25, vai falar que o Senhor, Ele levou sobre si, né? Ele diz assim: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que dos seus pecados já não se lembra. Às vezes, então, quando vêm as dificuldades, pode deixar um pouquinho aí, quando vêm as dificuldades, a gente vai falar: Senhor, me perdoa, porque em 1996 eu fiz tal coisa e tal, eu sinto, Senhor, que o Senhor não me perdoou. Deus fala assim: do que você está falando mesmo? Não estou lembrado de nada, não estou lembrado de mais nada de você que está falando. Quando Deus perdoa, Ele perdoa quando Ele dá a sua palavra. Lá em 1 João 9 diz assim, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus perdoou, não há mais dívida, não há mais o que sofrer com sentimento de culpa. Às vezes nós crescemos presos à culpa do passado, é igual aquele elefante que desde pequenininho foi amarrado numa corda, né, no circo, né? E ele não conseguia sair, desistiu, ficou ali. Agora mesmo que você tira a corda, ele não sai dali.
porque ele acha que não vai conseguir sair, ou um cavalo que você solta, ele se acostuma com aquela situação, mesmo não estando amarrado, ele não foge, não sai correndo, porque ele se acostumou com aquilo ali. Assim eu e você não podemos viver dessa forma, não. Nós temos que nos lembrar que nós somos livres, livres para adorar, livres para dizer: demônios, malignidades, em nome de Jesus, vai embora, porque o sangue de Jesus, o Filho de Deus, me purifica de todo o pecado. Não significa também agora que nós não vamos errar mais, que nós não vamos pecar, porque nós temos uma possibilidade enorme de pecar, enorme. Nós estamos na carne, mas você observa que Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe também o nosso esforço, o nosso desejo de andar, e nós estamos andando no Espírito. Então há pessoas que Deus já perdoou, mas ela ainda não sente isso, não acredita na palavra de Deus, não acredita que não há mais condenação para ela, então ela vive entristecida. Ela vai orar, ela baixa a cabeça em respeito, em reverência, mas fala: oh, coitado de mim, eu sou um pecador, não mereço mesmo. Ninguém merece mesmo. Mas nós não nos aproximamos diante de Deus se estamos em Cristo Jesus. Nós não nos aproximamos de Deus com pecados, mas nós nos aproximamos de Deus cobertos pelo sangue do Cordeiro. E quando Deus olha para mim, olha para você, Ele vê o sangue de Jesus. Ele não vê o pecado na sua vida, Ele vê o sangue de Jesus que te purifica de todo pecado. A Bíblia diz em 1 João 1,7 que se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quando alguém fica jogando na sua cara as suas falhas, os seus erros, você está sendo usada pelo diabo. O diabo é o acusador, é aquele que condena, é aquele que diz: você não serve, você não presta, você é um fracassado. Dizem que Martinho Lutero teve um sonho, uma perturbação espiritual, onde o diabo dizia: você é isso, você é aquilo. Ele foi escutando tudo. Ele falou assim: tem mais alguma coisa? O diabo foi falando: você fez isso, você fez aquilo, você fez aquele outro. Dizem, a história diz, os livros dizem que ele falou assim: ó, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Quando o diabo lembrar o seu passado, lembre a ele o futuro dele, que é o inferno. O seu futuro é no céu, é na glória, e hoje nós somos livres. A Bíblia diz que ele se fez culpado por nós, ele se doou, ele se entregou por nós, lá na cruz também, em Colossenses 2,14, a Bíblia diz, Paulo fala assim, que Deus pegou o escrito de dívida que era contra nós, e ele rasgou esse escrito de dívida lá na cruz, dizendo assim: agora não há mais dívidas, porque tudo está pago, está perdoado. Jesus, quando ele morreu por nós, ele se fez maldição e levou sobre si a nossa culpa. Agora nós somos livres. Por isso nós podemos cantar, podemos dançar, nós podemos brincar, andar no parque de diversões, nós podemos andar de bicicleta com alegria, nós podemos jogar futebol, não há problema nisso. Nós temos liberdade para adorar, tanto na casa de oração, quanto também no nosso cotidiano. Nós não somos crentes chatos. Quem é chato é cabeça de prego, é carrapato, né, irmão? Nós não somos chatos, nós somos abençoados, cheios do Espírito Santo. A alegria do Senhor é a nossa força. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Manifesta-se aí, me ajuda aí, como diz o pastor JB. Outra coisa que as pessoas às vezes vivem tristes é porque tem traumas e tem mágoas do passado. Ou seja, sempre que se recorrem aos seus pensamentos antigos, elas trazem consigo as dores, e a gente tem uma certa dificuldade, eu digo de mim mesmo, de jogar algumas coisas fora, né? Eu costumo guardar parafuso. Diz que quando a gente começa a guardar parafuso, assistir 2 jornais por dia, né? É porque a gente está ficando velho, né? Mas é interessante isso.
que às vezes quebra alguma peça lá em casa, eu guardo pensando assim, vai que depois o outro aparelho precisa, tem a peça aqui. Alguém guarda alguma coisa assim em casa? Jornal, você guarda jornal em casa? Guarda garrafa PET, dizendo assim, vai que precisa, num socorro aí, fazer um corte, fazer algum funil com ela. Quem guarda umas coisas, umas bugigangas aí? Só eu aqui, né? Os irmãos estão tudo com vergonha de se manifestar. Às vezes a gente tem dificuldade as pessoas vão ver a questão do mosquito da dengue, tem pneu lá no fundo com água. Aí fala, o que você está guardando esse pneu? Não sei, ele está careca, já não presta para mais nada. Mas eu vou fazer uma obra de arte qualquer hora, esse qualquer hora já faz uns 10 anos já, né? A gente tem uma certa dificuldade de nos desfazermos de algumas coisas na nossa vida, meu irmão. Nós entendemos que quando uma pessoa está magoada, quando a pessoa guarda alguma coisa, às vezes uma palavra só que foi dita lá em 1900 e bolinha, aí guardou. O pai falou que eu sou isso, então eu sou, oh, meu Deus do céu. Minha mãe falou, eu sou. Eu estava outro dia também numa outra célula, eu acho. É isso mesmo. Quem que falou? Não foi numa outra reunião aí. Aí a pessoa falou, né, que se eu guardasse mágoa e tudo que eu vivi, eu estava lá atrás sofrendo, morto mesmo. Porque eu ouvi muita coisa que não precisava ouvir. Só que graças a Deus, ele jogou o lixo fora, como disse o pastor do dia aqui. Joga fora no lixo. Aquilo que é lixo, a gente tem que jogar fora. Aquilo que disseram que era uma mentira, uma calúnia, não guarde no seu coração. Lá em Hebreus 12:15, fala isso, Hebreus 12:15, fala assim que não é para a gente deixar nenhuma raiz de amargura em nosso coração, porque quando isto acontece, olha lá, tome cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus, e para que nenhuma raiz da amargura ou de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine muitos. Então a pessoa que está infeliz por causa de uma mágoa, ela está sofrendo porque ela se afastou da graça de Deus, ela está sofrendo com aquela raiz de amargura, e ela acaba jogando veneno para outras pessoas também. O amargurado amargura outras pessoas, a pessoa desgostosa lança desgosto nas outras pessoas. Uma pessoa que está entristecida, magoada, ferida, e às vezes não quer ser curada, às vezes a pessoa não quer sair dessa, ela fica sofrendo e ali fazendo sofrer outras pessoas também. É como aquela história do rapaz que estava com uma xícara de café, como também foi contado na célula outro dia, achei muito bacana a lembrança dessa história. E chegou alguém, bateu nele e ele derrubou o café. Se é alguém amargurado, vai derrubar para fora aquilo que está no coração. Como é que se bate em mim? Agora derrubou todo o meu café, mesmo, porque já está amargurado, entendeu? Mas se é uma pessoa que tem paz, alegria, ao derramar o café, ela fala assim, tudo bem, eu pego outro, foi nada não, fique em paz, está tranquilo, café é facinho de fazer, toma o outro, não tem problema nenhum. Está ligado comigo, irmão? Então a gente tem visto no trânsito muita gente amargurada, a gente tem visto na casa de crentes muita gente amargurada, muita gente ferida, muita gente se justificando o seu comportamento por causa de algo que aconteceu, às vezes até dentro da igreja, porque dentro da igreja, entre seres humanos, sempre sai algum desgaste, que diga aí os palmeirenses e os corintianos numa conversa franca, não é? Seja dentro da igreja, seja lá fora, porque a igreja me feriu, lá fora você vai ser arrebentado. Aqui na igreja talvez seja uma feridinha, uma coisinha pequena, uma miúda. Lá fora a coisa está feia mesmo. Então às vezes a pessoa se justifica. É claro que a gente não espera, eu estava dizendo isso também, que quando a gente recebe uma mágoa, qual que é a mágoa que mais nos fere, que mais persiste? É igual aquele rótulo que se compra de panela, sabe? Você compra uma panela nova, vem um rótulo, você não consegue arrancar aquela etiqueta, aquele rótulo ali, não é? Foi esse tema essa semana, não foi? É difícil de arrancar, porque aquele rótulo está identificando o produto, está dizendo o que é o produto. Mas sai, você vai conseguir, você vai tirar, vai sair, vai cozinhar, vai dar tudo certo. Ainda tem o Dr. Google agora que nos ajuda, né? Como tirar rótulo, como fazer isso, como fazer aquilo. Eu quero dizer para você que a gente não espera de nossos pais, das pessoas que a gente mais ama,
que mais nos são caras. A gente não espera uma palavra dura, uma palavra que fira, uma palavra que desmotive. Mas ora, se ouvimos, já foi, já falou mesmo, está falado, não tem problema. O que importa é que agora nós vamos tirar esse rótulo da nossa alma, não vamos ficar com isso na nossa cabeça, porque quando a gente tem mágoa do passado, a gente fala, o culto está ruim hoje. Nossa, aquela pessoa está cantando, aquela pessoa fez isso comigo outro dia, falou comigo daquele jeito. Nossa, aquele diácono lá nem me cumprimentou. Olha, aí a pessoa, tudo fica ruim. A alegria que é para existir no culto, na casa de oração, diante de Deus, ela vai embora. E é incrível. Eu já tive mágoa, acho que você também. A gente acorda com a mágoa, dorme com a mágoa, aquela coisa desagradável, e parece que quando você não quer ver, aí você vê. É incrível isso. Mas nós precisamos, nesta noite, sepultar os mortos da nossa alma, aquilo que já morreu, a gente jogar fora, no lixo mesmo, para que nós possamos receber do Senhor a sua graça, nós nos aproximarmos da graça de Deus, porque aquele que te feriu também recebe graça da parte de Deus. Não é só você que recebe graça, não. Por que aquela pessoa não morreu? Porque ela fez isso para mim, velho. Não morreu porque Deus é cheio de graça para com ele e é cheio de graça para com você. O nosso Deus é o Deus de toda a graça. Então, ao invés de brigar com a pessoa, renda-se aos pés do Senhor Jesus e diga: Senhor, me cura, me sara. Se está difícil, passa no face a face, faz um curso, participa mais, peça oração, levanta na madrugada, fala: Deus, eu não nasci com este rótulo na minha vida, eu não nasci desse jeito, isso eu não preciso carregar, eu estou arrancando. Não aceita essas palavras contra a minha vida. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu vou para onde a Bíblia diz que eu vou, e eu tenho um Pai maravilhoso que me ama. Minha alma louve ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Outra coisa que às vezes rouba a alegria da gente, e a gente fica chorando, é porque o pecado não foi confessado. O pecado não confessado é terrível, irmão. Uma pessoa que conhece a verdade e está praticando uma falha constante, ele sofre bastante. No Salmo 32, no verso 3, a Bíblia diz assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos da quadrangular do Paulista, que são fiéis, orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservas das angústias e me cercas de canções de livramento. Amém, irmão? Em Provérbios 28, 13 diz assim: aquele que encobre as suas transgressões nunca vai dar certo na vida, mas aqueles que confessam e deixam alcançarão misericórdia. Nós precisamos abandonar o pecado. No primeiro ponto nós estávamos falando sobre a questão de que já pedi perdão, já confessei, mas não me sinto culpado. Agora estamos falando sobre pessoas que de fato estão vivendo uma vida que precisam confessar o seu pecado e pedir a misericórdia do Senhor. Porque enquanto a gente não vomita aquilo que está nos fazendo mal, não é assim? Às vezes você come alguma coisa e não cai bem no estômago, fica aquela coisa ruim, você toma um remédio, toma outro, até que você vai lá e dá um jeito e vomita, credo. Daí resolve o problema. Confessar é dizer a mesma coisa que o Espírito Santo está dizendo. Confessar é falar a mesma coisa. Então o Espírito Santo, graças a Deus, ele nos fala: olha, você fez assim, ó. Você precisa falar isto. Ele fala na sua consciência, no seu interior. E
quando você fala, então, o que ele está dizendo, você está confessando. Confessar a quem? Ao pastor? Confessar a um amigo? Pode ser, conforme a situação, mas principalmente levar tudo a Deus em oração, porque é Ele quem tem poder para perdoar os nossos pecados. O Salmo 103 fala isso. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. Ali no verso de número 2 ou 3, você pode voltar lá? Diz assim, ó, Salmo 103, verso 3: é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. É Deus quem me perdoa, é Deus quem me purifica, é Deus que me justifica, diz o apóstolo Paulo. Quem é que me condenará? Em Romanos 8 ele fala assim: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está debaixo da graça. Se você está em Cristo, você está perdoado, está abençoado. Agora, se você percebe que tem algo errado na sua vida, por mais que você tenha bens materiais, por mais que faça viagens, por mais que você sempre vai sentir uma tristeza no seu coração, até que aquilo seja colocado para fora, você confia na misericórdia de Deus, Ele vai purificar o seu coração, a sua consciência, a sua mente, haverá paz em ti. Outra coisa aqui rapidinho, a tristeza muitas vezes no coração daquele que já é crente, é porque a oração não é respondida. É difícil quando a gente ora e a resposta não vem. O irmão Lázaro cantava, né? Já faz um tempo que você clamou por muitas bênçãos, sim, você chorou, mas a resposta nunca vem, não vem. Né? Ele vai cantando, vai dizendo assim, mas depois ele fala assim: o que Deus preparou é bem maior, o que Deus tem para ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo, Ele é contigo, Deus vai fazer acontecer, e o teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo, Ele é contigo. Amém? O Salmos 30, verso 5, você já conhece. Diz assim que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O pastor Jonas pregou aqui sobre Jonas. E o Jonas, profeta, desobedeceu. Por causa disso foi lançado no mar, e lá dentro do grande peixe, naquele lugar fedido. Imagine o cheiro, né? Você imagina a escuridão. Você já imaginou alguém com claustrofobia, assim que fala, a pessoa que tem medo do escuro? Ele estava dentro do grande peixe. Ali ele clamou a Deus que tivesse misericórdia dele, mas Deus não falou com ele. Deus falou com o peixe: peixe, solta o Jonas, o profeta. E daí o peixe soltou. Às vezes nós ficamos nervosos, chateados, porque a resposta não vem. A gente ora a Deus e Deus não responde na hora que a gente quer. Saiba que Deus tem um tempo certo para todas as coisas, inclusive na sua vida e na minha vida. Eu gostaria que a igreja estivesse aqui, irmãos, com umas 400 pessoas hoje. Quarta-feira e no domingo com umas 1000 pessoas. Mas não está ainda. Deus tem o tempo, não tem o tempo? Deus tem o tempo para todas as coisas. Outra coisa, a gente tem que entender que às vezes Deus fica em silêncio. Não é porque Ele está em silêncio que não está trabalhando. Deus está trabalhando enquanto a gente está dormindo. Ele está acordado, está nos policiando, está nos cuidando, nos protegendo. E também temos que lembrar que Deus tem a forma dele de agir. Às vezes nós estamos procurando uma resposta e essa resposta não vem, não chega. A Bíblia diz em Provérbios 13, 12 que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Não é fácil esperar. Que eu diga quando você vai pegar o elevador e ele não vem, o ônibus e ele não chega e você vai atrasar para o trabalho. Dá um desespero na gente. Nossa, eu vou perder a consulta. Como é que eu vou fazer? Não é? Aquele dinheiro não libera. Ai, Jesus, libera logo. É difícil esperar.
mas há um tempo de Deus. E quando a oração não é respondida, a nossa tendência natural é de se entristecer. Acontece que nós podemos desfrutar do privilégio de orar. Quando você ora, você toma como um energético, te dá asas mesmo, entendeu? Quando você ora, Deus te dá asas. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles sobem como asas de águia, eles voam nas alturas. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então ore em todo o tempo. Fala para o teu vizinho, ore em todo o tempo, irmão. Fala para ele. Ore em todo o tempo. Paulo fala, orai sem cessar. Porque enquanto você está orando, há uma fonte, há uma seiva, né, partindo da videira para você que é um ramo. A vida de Deus está sendo fluída, transferida para a sua vida. Oração é relacionamento com Deus. Então orar antes da prova, antes da dificuldade, é dependência de Deus. A gente orar durante a prova e a luta é persistência com Deus. A gente orar após a luta é gratidão a Deus. Obrigado pela vitória, Senhor. E a gente orar sempre é comunhão com Deus. Ora em todo tempo, ore sem cessar, e você vai começar a sorrir. As pessoas verão no teu semblante a diferença. Outra tristeza do crente às vezes é quando ele perde a oportunidade de Deus. Alguém já disse que a oportunidade passa uma vez só. Se você não pegar ela, vai embora, você não pega mais. E tem pessoas que viveram assim na vida. Poxa, perdi aquela oportunidade, aquela compra, aquele casamento. Eu perdi a oportunidade de liderar. Eu perdi a oportunidade de ir para o ministério, de assumir uma igreja, sei lá. Eu perdi a oportunidade de cantar no louvor. Eu perdi, agora não tenho mais. Ó céus, ó dia, ó azar, eu não presto mesmo. Por que eu fui perder? Quero dizer para você que o nosso Deus é Deus de recomeços. Que a glória da segunda casa pode ser maior do que a primeira, em nome do Senhor Jesus. Fala para o teu vizinho, tenha bom ânimo, irmão. E por último, quando a pessoa perde a esperança do céu, quando ela perde a expectativa, ela se torna um crente desagradável, daí não consegue ganhar alma nenhuma para Jesus. Um crente infeliz, tristonho, né? Um crente desanimado, borocochô, deprimido, é uma pessoa que não vai atrair outras para Cristo Jesus. Por isso, é importante nós termos a expectativa, irmão, do céu. O céu é o lugar para onde eu quero ir, o céu é o lugar para onde eu vou, como diz a outra música. Quando nós cantamos aqui, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, nós estamos aumentando a nossa expectativa. Dizem que lá nos países mais pobres, que realmente, a gente às vezes vê alguns videozinhos que chegam, né? Eles colocam uns calçados de garrafa PET assim, porque não tem calçado. Eles colocam uma garrafa PET para proteger os pés. E às vezes tocando alguma lata, dizendo que é uma bateria, né? Alguma coisa, dizendo que é um microfone, né? Dizendo que é um microfone, um pedaço de pau, alguma coisa assim. Eles muito cantam lá. E esperam a eternidade no céu, porque não há expectativa na terra para eles, não há mesmo, porque a fome, a seca, a dificuldades são enormes, enormes, enormes. Então a expectativa deles é o céu. E nós, quando nós estamos aqui e ficamos apenas em busca de um emprego melhor, de um salário melhor, claro que é bom e claro que a gente tem que buscar, mas não é só isso. Nós não podemos perder a expectativa da eternidade, porque por mais difícil que seja a situação que nós enfrentemos aqui na terra, aqui não é o nosso lar. Deus tem algo preparado para nós, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Jesus está voltando, você está preparado? Prepare-se para se encontrar com o Senhor nosso Deus. Lá não vai ser um momento de tristeza, de aperto, de angústia. Será de angústia para aqueles que ficarem, mas para aqueles que estiverem com a sua alma lavada no sangue de Jesus, será um momento de celebração e glória.
Não perca a esperança do céu. Não perca a esperança do céu. Eu sempre conto a história de um homem que estava muito doente, e os irmãos da igreja foram lá orar por ele. Era uma doença difícil de cura. Eles foram lá: irmão, nós viemos aqui, vamos orar por você, e o senhor vai ser curado, e louvado seja Deus. Ele falou: e o senhor vai ver a glória de Deus. Ele falou assim: muito bem, eu creio, se eu for curado, vocês vão ver a glória de Deus, mas se eu não for curado e morrer, eu vou ver a glória de Deus. Diga assim: com Cristo é vencer ou vencer. Diga assim: em todas estas coisas somos mais que vencedores. Vamos ficar de pé, por favor. O pessoal da música vem aqui, Vando. Vamos tocar uma canção para a gente orar. Lá em João 16:12, coloca para mim, filha. João 16:12, Jesus está falando sobre a ida dele para o céu. Ele está falando com os discípulos. E Jesus, ele fala assim: no dia seguinte, é isso mesmo? Não. 16, verso 12. Eu abri errado. 16:12. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Pula, por favor. Isso. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. O seguinte diz: ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o anunciará a vocês. O verso seguinte diz que tudo pertence ao Pai, que tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o anunciará a vocês. Depois ele diz assim: mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Pode mudar. Aí eles disseram: o que quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo, e por que vou para o Pai? Então perguntavam: o que quer dizer com um pouco mais? Não entendemos o que está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo, mas disse a eles: vocês estão perguntando, mais um pouco e não verão? Próximo versículo: em verdade vos digo que vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Jesus está dizendo assim: eu vou para o Pai. Sabe aquele amigão? Sabe aquele paizão, aquele amigo que é um paizão? Aquela amiga que é uma mãezona, é um amor de pessoa, que você se sente protegido, seguro, inspirado. Você vê ela fazendo as coisas, você fica encantado, admirado. Jesus está dizendo: essa pessoa vai embora, essa pessoa não vai ficar aqui, mas o mundo vai se alegrar por isso. Ele estava dizendo que ele iria morrer por eles, depois o veriam de novo e se alegrariam, mas depois, quando ele subisse ao céu, ele enviaria o Espírito Santo. Quando a gente perde um ente querido, a mãe, o pai, um amigo, há uma tristeza muito grande, porque a gente não vai ter mais aquela pessoa com a gente. Mas Jesus estava dizendo assim, que eles não ficariam sozinhos e órfãos, mas que ele enviaria o Espírito Santo sobre eles, e a alegria, a tristeza se converteria em grande alegria. Você é templo do Espírito Santo. Eu quero orar por você que está triste, orar por você para que Deus traga alegria para você, e que você busque em Cristo essa alegria no seu coração, porque Ele promete que nos dará alegria. Ele fala assim, que vocês deem bastante fruto, e vocês peçam, e vocês vão receber, para que a alegria de vocês seja completa. Sabe, o choro dura uma noite, às vezes as coisas estão difíceis, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero profetizar que chegou uma nova manhã, um novo tempo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você crê na palavra de Deus? Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus então. Glória a Deus.